Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes eu vou explicar sobre um filme de ação e fantasia chamado A Lenda do Rei Macaco, Tumulto no Reino Celestial, onde um macaco com poderes mágicos luta contra deuses e demônios. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos uma breve explicação sobre o universo fantástico no qual o filme se passa, onde o narrador comenta que o Imperador do Céu tinha a missão de garantir a paz. Por isso, os demônios foram oprimidos. No entanto, eles se recusaram a permanecer submissos e procuraram formas de conquistar o mundo. Logo vemos o início de uma batalha entre o exército do céu e do inferno no Palácio Celestial, até que o Rei Demônio Búfalo chega. Rapidamente, o Imperador de Jade evoca seus poderes espirituais e os dois trocam golpes sobrevoando o reino. Em seguida, o Imperador se transforma num dragão, avança para cima do rei, quebra o machado com sua cauda e golpeia o inimigo até derrubá-lo. Nesse instante, o Imperador usa um dragão espiritual para imobilizar o demônio. Só que antes dele ser consumido, a princesa Iron Fan, irmã do soberano, corre se abraçando com o Rei Búfalo. Percebendo que a garota morreria, o Imperador ordena que o dragão saia e o Rei Búfalo desmaia nos braços da jovem. O Imperador explica para Iron Fan que divindades e demônios não deviam se relacionar, mas ela insiste que ele lhe dê uma chance. Ele então se aproxima da irmã, pede que ela tome cuidado e usa seus poderes para banir todos os demônios para as montanhas flamejantes. Após a batalha, a deusa Nu-Wa chega nas ruínas do Reino Celestial e se sacrifica assumindo a forma de milhares de cristais para consertar os destroços, e cria uma barreira. Nu-Wa então aparece, virando milhares de cristais azuis, mas um de coloração diferenciada cai no Monte Waguau e um ser sobrenatural nasce dentro dele. Após um período, vemos uma raposa se aproximar de um macaco preso dentro do cristal. Os dois se olham atentamente, depois colocam as mãos próximas, mas uma força repele a raposa e um demônio lhe leva para longe. Alguns anos depois, o mestre Puti recebe a visita da deusa Guanin, que lhe manda encontrar um macaco nascido no sacrifício de Nu-Wa, pois se fosse treinado seria útil à humanidade. Ela então revela para o senhor que o macaco estava no Monte Waguou. Na cena seguinte, já vemos o macaco no meio da floresta, saltando por longas distâncias até a presença dos seus irmãos primatas. O macaco então sobe numa árvore grande. O mestre Puti chega no local e vê a criatura derrubando frutas para alimentar seus amigos. Logo o macaco observa uma borboleta azul e salta para agarrá-la. Isso faz ele cair de cara no chão, mas o macaco rapidamente desperta, deixando seus colegas aliviados. Ele então olha para a borboleta em sua mão, mas a criatura não se move. O mestre Puti se aproxima, mencionando que ela tinha morrido, só que o macaco se recusa a acreditar. Por isso, Puti dá um sopro e a borboleta retorna à vida. Isso deixa o macaco animado. Ele pede que o mestre lhe ensine o truque, e Puti o convida para treinar com ele. Após partirem, os dois chegam em um templo e Puti nomeia o macaco como Sun Wukong. Ele fica animado com o nome e sai dando cambalhotas entre os demais discípulos. Depois já vemos os alunos treinando, enquanto Puti diz a Wukong que ele já tinha talento, por isso iria lhe ensinar seus truques e 72 transformações. Enquanto isso, nas montanhas flamejantes, uma bruxa entra com um pergaminho e fala para a majestade dos 3 sinais que indicariam a conquista dos demônios. O primeiro seria o tsunami no Oceano Oriental, o segundo, o rompimento da barreira, e o terceiro, a aparição do Nascido do Cristal, pois só ele poderia ajudar o Rei Demônio a obter o controle do céu. A serva então fala que o Rei Búfalo poderia contar com a ajuda de Erlang Shen, o encarregado da barreira celestial que estava frustrado com o Imperador. Logo outro demônio questiona se era uma boa ideia se rebelarem contra o céu novamente. Por isso, o rei usa seus poderes para destruir o escravo incrédulo. De volta ao templo, os discípulos estão praticando a técnica de transformação com dificuldades, exceto Sun Wukong, que está deitado. Uma das alunas questiona por que ele não estava treinando, e o primata responde que já tinha dominado a técnica. Logo um dos discípulos o insulta. O Kong desce da árvore, se transforma em alguns animais e sobe nas costas do colega para pisoteá-lo. Em seguida, outro discípulo e o Kong brigam, mas ele faz várias transformações para ridicularizar o rapaz no meio dos demais. Logo o mestre Puti surge e adverte o Kong que ele deveria ser mais responsável. O Kong tenta se justificar, mas o senhor não compra a desculpa e dá uns socos na cabeça do discípulo. Puti então manda o Kong lhe seguir e ele salta em sua direção, mas logo é transportado para um cenário de destruição e cai até acordar em um ambiente tranquilo. Puti explica que aquilo que ele tinha visto era seu futuro, e o Kong pergunta o que devia fazer para sobreviver. Puti não tem a resposta e fala que já tinha ensinado tudo o que sabia para ele. Logo, o Kong se ajoelha em reverência ao mestre e parte, mas volta dando um abraço no senhor se despedindo de vez. Nas montanhas flamejantes, Erlang Shen está à espera do Rei Demônio Búfalo. Após ele chegar, os dois combinam de trabalhar juntos, mas Erlang Shen menciona que nenhum demônio deveria tocar na barreira celestial, pois seriam mortos apenas de tentar. Por isso, o rei cogita usar o macaco. De volta ao Monte Hueguo, o demônio do caos ataca os macacos, que fogem desesperados até a caverna da cachoeira. No entanto, o inimigo ainda cerca alguns dos animais, mas o Kong surge, golpeando-o violentamente
tranquilamente. Depois, os primatas nomeiam o Kong como o Rei Macaco, por ser o mais valente do bando. O Kong fica feliz com o título, e um dos macacos questiona quem iria protegê-los caso o Kong precisasse se ausentar. O Kong então fala que iria pegar armas para eles usarem, por isso mergulha num penhasco à procura do Rei Dragão no fundo do mar. Em outra parte da floresta, Rushie, a garota raposa, carrega um peixe gigante para comê-lo com seus amigos. Logo que as trevas se aproximam, a garota se transforma na raposa e vai até a presença do Rei Demônio. O homem começa a acariciá-la, enquanto fala que era hora dela reencontrar o macaco, e Rushie concorda com ele. No fundo do mar, o Kong segue até avistar um palácio, mas logo um peixe gigante lhe engole. O macaco então usa sua força sobrenatural para atacar o peixe por dentro, que cai morto destruindo o telhado do palácio do Rei Dragão. O Kong chega na frente do senhor, se apresenta como Rei Macaco e pede as armas emprestadas. O rei então manda o ministro Tartaruga matá-lo e alguns tentáculos gigantes tentam acertar o Kong, mas ele se esquiva dos golpes. Depois, uma guerreira usa uma concha mágica para fazer uma bolha de ar e o Kong acaba sendo pego. Só que logo o primata consegue se libertar, tira a mulher da concha mágica e a encolhe para levar o objeto consigo. O rei então ordena que entregue ao visitante as armas e ele guarda os objetos dentro da bolsa mágica. Só que antes de sair do palácio, o Kong vê uma armadura especial em um baú e decide experimentá-la. Sem pedir permissão, o Kong sai nadando com a armadura do rei, que tenta convencê-lo a retornar por ser uma herança de família. Nesse instante, o macaco observa o grande bastão Rui, preso numa superfície rochosa, e se aproxima do local. O Rei Dragão explica que aquele objeto divino era responsável pelo equilíbrio do mar, mas convencido de que o macaco não o tiraria, o Rei Dragão fala que ele poderia levá-lo caso o removesse dali. O Kong então aceita o desafio. Ele usa todas as forças para romper a crosta cobrindo o bastão de ouro, e o remove. Depois, o Kong faz o bastão encolher, guarda na orelha e sai, enquanto uma tempestade se inicia. De volta ao reino dos demônios, a princesa Iron Fan, que está grávida, nota uma onda gigante se aproximando da cidade. Por isso, ela pega uma folha mágica e salta até a entrada do palácio, mas sente uma pontada na barriga e é socorrida pelo rei. Logo a água invade o reino, a princesa congela parte da onda e o rei usa seus poderes para salvá-los. A bruxa então ressurge, falando que esse era o sinal de que o clã demônio precisava, e a princesa questiona o que o esposo estava tramando, só que ele lhe desconversa. Na cena seguinte, vemos Rushue com seus amigos indo para a montanha Ruegou. Logo, o grupo é cercado por primatas e tentam se defender, mas um dos macacos usa a concha mágica para prender a garota numa bolha. Dessa forma, os invasores são levados até o rei, que questiona o que eles queriam ali. A garota raposa fica admirada ao ver seu velho amigo e fala quem ela era. O Kong voa até a garota, os dois se encaram por alguns instantes e o macaco recorda da sua identidade. Logo, o Kong estoura a bolha, os dois chegam no chão e se abraçam. Depois o Kong agarra a mão da jovem e sai voando pela floresta. No céu, o Rei Dragão chega no palácio e informa a Erlan Shen do ataque que sofreu causado pelo Rei Macaco. Erlan Shen então chama Nadja, um dos seus guerreiros, e lhe manda capturar o primata. Rapidamente, duas rodas de fogo surgem nos pés do soldado e ele sai voando para o Monte Ruegou. De volta às montanhas, a garota raposa está sentada no topo de uma árvore. O Kong chega com folhas e enfia na boca da menina. A jovem revela que se chama Rushue. Os dois então enrolam suas caudas e assistem ao nascer do sol, mas logo são atacados por uma bola de fogo. O Kong foge com Rushue enquanto Nadja os ataca. Logo Rushue fica em chamas, por isso o Kong a lança na água. Depois expande seu bastão e usa para rebater as bolas de fogo. A luta dura alguns minutos até que Nadja lança uma argola mágica e prende os braços do macaco. Em seguida ele cospe outra bola de fogo, mas o Rei Demônio surge repelindo o ataque, que volta na direção do guerreiro lhe destruindo. O Kong então é libertado e desce até a floresta para verificar se Rushue estava segura. O Rei Demônio desce ao encontro deles. Os amigos da garota se ajoelham perante o estranho e o Kong pergunta quem ele era. Enquanto isso no céu, Erlan Shen informa o imperador que o espírito macaco estava se relacionando com os demônios. Logo, o Mestre Pucci chega no grande salão e defende que apesar de ser imaturo, o Kong não era um ser do mal. O imperador então informa que eles deviam cuidar do macaco, já que ele tinha nascido do sacrifício de Noah. Continuando no Monte Ruegou, o Rei Búfalo elogia o macaco, lhe chamando de o grande sábio. O Kong gosta do nome e abraça o Rei Búfalo agradecido pela ajuda. Em seguida, o demônio explica que um macaco tão poderoso deveria viver no céu, enquanto Rushue menciona que alguns habitantes celestiais podiam ressuscitar os mortos. O Kong então vai até um macaco idoso e fica emocionado
impressionado com a condição dele, por isso ele decide ir ao céu para aprender a técnica de ressurreição. Só que antes de partir, Hushue chama a atenção de Wukong e os dois se despedem. De volta às montanhas flamejantes, Erlan Shen menciona que o espírito macaco ainda não tinha o poder para quebrar a barreira. O rei pergunta por que não davam uma pílula mágica para ele, mas Erlan Shen explica que o composto era de uso exclusivo do imperador. Assim, o rei Búfalo decide instigar o ódio do macaco para que ele tivesse o poder necessário. Na cena seguinte, vemos Wukong chegar na entrada do céu. O rosto de Erlan Shen surge para ele e ele tenta intimidá-lo, mas Wukong não liga para a ameaça e se aproxima da barreira. Só que ele para ao ver um pássaro ser destruído. Mesmo receoso, o primata entra na barreira e vários cristais analisam seu corpo, mas logo o deixam atravessar. Uma vez dentro, o macaco voa pelo reino até o grande palácio e pousa ao lado do imperador de Jade, que está acariciando um cavalo dragão. O macaco então levanta o animal, retira o assento de suas costas e lhe deixa partir. Depois questiona onde podia encontrar o imperador e o senhor revela que era ele. Puti e Erlan Shen então chegam se ajoelhando acompanhados de vários soldados. O senhor pede desculpa pelo comportamento imaturo do macaco e o chama, mas o Kong não lhe dá atenção, indo cumprimentar suas antigas colegas de treinamento. Erlan Shen então se levanta zangado, mas o imperador o impede de atacar o visitante. Logo o Kong fala que queria ressuscitar os mortos. Porém, o soberano revela que atingir esse nível de divindade não era tão simples como o macaco acreditava. Depois o imperador observa o cavalo dragão feliz nas nuvens e nomeia o Kong como guardião dos cavalos celestiais, para que ele se integrasse ao reino. O macaco então é levado por dois servos até o estábulo celestial, onde encontra vários cavalos severamente treinados. O Kong se apresenta empolgado, só que os cavalos não esboçam reações. Depois o Kong é deixado sozinho, mas ele percebe que o trabalho era entediante e logo usa o próprio rabo para se divertir. Em seguida, o macaco convida os cavalos para se divertirem com ele, mas os animais falam que só podiam fazer isso se fossem ordenados. O Kong questiona as regras, mas Erlan Shen chega e o insulta, dizendo que ele jamais se adequaria ao ambiente. Erlan Shen pega o seu chicote e acerta os cavalos dragões sem razão. O Kong fica zangado, usa o seu rabo para chamar a atenção de Erlan Shen e fala que ele é quem estava no comando. Assim ele liberta os cavalos dragões e cavalga pelo reino dos céus, mas logo o exército celestial é enviado para detê-lo. Por isso, o Kong desce até as árvores celestiais cheias de frutos raros. Curioso como sempre, o Kong começa a provar os pêssegos celestiais um a um. As guardiãs notam os frutos caindo e vão investigar, encontrando o Kong fazendo malabarismo com as frutas. As mulheres repreendem o macaco pelo comportamento. O Kong então coloca os dedos no ouvido e emite uma onda de energia incomum, paralisando elas. Ao perceber o que fez, o Kong muda sua roupa e voa para longe. Erlan Shen chega em seguida no jardim e libera as mulheres. Depois ele ajuda uma das guardiãs a se levantar e pede que ela vá até o imperador relatar o que o macaco havia feito. A discípula logo sai e Erlan Shen solta um beijo para ela. Alguém toca no ombro do guardião, ele olha pro lado e o macaco acerta seus olhos. Erlan Shen então pega sua lança e joga no macaco, mas quem segura o objeto é o imperador. Todos se ajoelham perante o soberano, que repreende o guardião pelo comportamento. Mas após o imperador dar socos em sua cabeça, Erlan Shen nota que era uma transformação. Por isso ele segura a mão do macaco, o fazendo voltar ao normal. Nesse instante, o Kong se transforma novamente e foge. Nas montanhas flamejantes, os demônios estão reunidos de frente para um buraco, onde estão fazendo um machado demoníaco mais poderoso. A princesa Iron Fan chega e questiona o que estavam fazendo, e o rei é obrigado a revelar seu plano para conquistar o céu. Ao ver o machado sendo construído, Iron Fan manda ele escolher entre ela ou a guerra, mas o rei fala que deseja os dois. Isso deixa a princesa decepcionada, mas o rei não se importa e manda os demônios seguirem com o plano. A princesa começa a chorar, enquanto os demônios saltam no meio da lava para fortalecerem o poder do machado com seus espíritos. De volta ao passeio pelo céu, o Kong encontra uma área restrita onde há uma mulher reunindo energia. O macaco questiona para que serviria aquilo. A mulher explica que ali era criada a pílula Elixir, que potencializa os poderes do guerreiro que a ingerisse. Em seguida, a mulher começa a flutuar enquanto menciona que o Kong não era bem-vindo naquela área. Só que o Kong ainda vai até o caldeirão, mas o mestre Puti sente sua presença e usa uma corda de energia para prender o macaco. Puti puxa o Kong para longe do caldeirão. Erlan Shen chega com os guardas, usa seus poderes para tomar controle da corda de energia e prender o Kong pelas pernas, o que lhe deixa imobilizado, enquanto os soldados lhe espancam. Puti pede que o discípulo fale a verdade, mas o Kong explica que nunca quis roubar as pílulas. Erlan Shen então pega seu chicote e fere o macaco, que cai nas proximidades do caldeirão. O Kong usa os dentes para partir um pedaço da corda de energia e observa ela virar cinzas. Puti pede que o Kong não entre no caldeirão, pois a chama Samadhi o mataria. Ainda assim o macaco pula, cai no meio de uma tempestade
tempestade e é atingido por raios. Logo que as cordas queimam, o Kong consegue se libertar e suga toda a energia espiritual das pílulas. Isso causa uma onda de choque intensa. O Kong sai em volta de uma aura escura e ataca Erlan Shen. Os dois começam a batalhar, mas o Kong pressiona o guardião com ataques rápidos. Logo Erlan Shen tenta escapar ficando invisível, mas o Kong pula para cima de uma coluna com os olhos avermelhados e vê o guardião. Assim, o macaco acerta Erlan Shen, que cai no meio do salão e depois recua. O Kong sai do templo e em seguida Puti tenta detê-lo, mas o Imperador de Jade impede. Ao retornar para o Monte Hueguo, o Kong encontra o local devastado, desce até os seus irmãos e percebe que todos estavam mortos. Depois ele se aproxima do cadáver de Rushue, que estava envolvido com uma energia escura, e tenta ressuscitar todos seus companheiros, mas ele não consegue. O Kong então leva os corpos dos amigos para uma cova, depois recebe a visita do Rei Búfalo, que lhe revela que o ataque foi executado pelo Exército Celestial, por isso o convida para lutarem juntos contra o céu. O Kong então se ergue enfurecido, manifesta sua energia sobrenatural, faz sua armadura rachar e voa na direção do palácio, enquanto o Rei Búfalo ri da situação. Rapidamente os guardas do portão percebem alguém se aproximar e soltam energias para deter o macaco, mas ele bloqueia os ataques com seu bastão. Logo, o Kong chega na entrada e destrói o chão, alertando Erlan Shen e o Imperador. O Rei Macaco vai até a barreira celestial e usa seu bastão para quebrá-la, enquanto o Búfalo recorda de como usou seus demônios para se disfarçarem de soldados celestiais durante o ataque ao Monte Huaguo. De volta ao palácio, o Kong consegue romper a barreira de vez, e o Imperador faz um dragão se transformar numa espada, enquanto o Exército Celestial se agrupa em blocos. O macaco avança na direção dos guerreiros e usa uma das suas habilidades para fazer centenas de clones para a batalha, resultando numa grande destruição. Logo o Imperador usa seus poderes de dragão para atacar o macaco e o Rei Búfalo chega na batalha com seu novo machado, que libera uma energia capaz de transformá-los em cães ou matá-los apenas encostando em seus corpos. Enquanto isso, o Kong fala ao Imperador que foi se vingar por ele ter matado seus companheiros, mas o soberano menciona que jamais faria uma coisa dessas. Nesse instante, o Mestre Puti avança na direção do Rei Búfalo, mas o demônio lhe acerta com sua energia do caos. O Kong olha para o seu mestre morrendo e nota a mesma energia negra que Rushue possuía quando a encontrou. Assim ele percebe que foi enganado pelo Rei Demônio e tenta atacá-lo, mas o Imperador o empurra para outro local. A batalha do demônio com o Imperador começa, mas diferente da anterior, o Rei fere o dragão com seu machado poderoso algumas vezes, até a transformação dele regredir. O Imperador então fica flutuando inconsciente e Erlan Shen tenta matá-lo, mas o Kong impede que o traidor faça isso ao acertá-lo com um bastão. Erlan Shen cai no chão do palácio, o Rei Búfalo adentra o local e se aproxima do trono. O guardião percebe que o demônio iria atraí-lo e tenta detê-lo, mas as energias das trevas o impedem de avançar, e logo ele é consumido. O Rei Búfalo então senta no trono, mas logo o Kong destrói o local e os dois iniciam uma batalha pelos destroços do Palácio Celestial. Após algumas trocas de golpes, o Rei Búfalo desarma o Kong e acerta sua cabeça com um bastão Rui. Isso leva o Kong em espírito até a deusa Guanin, que lhe explica sobre a transmigração, revelando que ele mesmo era um ser imortal. Assim a armadura de Wukong reaparece em seu corpo, ele vê uma borboleta e volta para a batalha defendendo o ataque do demônio. O macaco recupera seu bastão e o Rei Demônio tenta acertá-lo, mas o Kong expande o objeto empurrando o inimigo para longe. Em seguida, o demônio usa seus poderes para se transformar num búfalo gigante, e o Kong faz o mesmo, mas vira um gorila dourado. Os dois travam um combate corporal violento, até que o gorila se segura no chifre do demônio, gira ganhando velocidade e lança o búfalo de volta para a terra sem um dos seus chifres. Com o fim da batalha, o Kong presencia as ruínas que ficou o Reino do Céu, enquanto o Imperador retoma a consciência. No meio de um deserto, a princesa Iron Fan vai junto com o seu filho até um búfalo sem chifre, que está preso por uma corda, revelando para ele que jamais o abandonaria. No desfecho do filme, vemos o Kong se aproximar do Imperador. O jovem rei pergunta quanto tempo levará para ajeitar tudo, e o soberano revela que algumas centenas de anos. Por isso, o Kong se afasta dele, mas o grande Buda surge em sua frente lhe perguntando o que ele estava fazendo. O Rei Macaco revela que queria reparar o céu com os seus poderes, mas a divindade explica que aquilo estava fora do seu controle. Logo, Buda coloca sua mão sobre o Kong, pois ele iria ficar preso por 5 séculos na Montanha dos 5 Dedos, para treinar e aprender com seus erros. Você já conhecia a lenda do Rei Macaco? Me contem nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.